Começamos mais uma aula do curso médio em teologia do IBAD. Hoje nós estamos dando início à unidade 3 do livro Epístolas Paulinas. Eu não sei você, mas eu estou mais uma vez, como sempre, não é verdade, muito empolgado por mais essa aula. Mais uma vez nós estamos aqui nesse cenário lindo. Mais uma vez eu agradeço o Roger da Dixon e o pessoal do Vila Dorana que está cedendo esse espaço para nós, mas dessa vez eu não estou sozinho. Semana passada eu estava com o Paulinho, mas hoje nós temos mais um professor aqui, então eu quero convidar para darmos início a essa aula o professor Itaê. Vem para cá, Itaê. Uma salva de palmas aí na sua casa para o Itaê. Itaê, obrigado mais uma vez. Unidade 3, Epístolas Paulinas. Mas antes, primeiro, dúvidas e feedbacks sobre a aula, sobre o conteúdo desse livro, eu preciso que você deixe nos comentários para nós, tudo bem? Isso é base para que nós possamos melhorar cada vez mais e também no nosso bate-papo de segunda-feira, tirar e esclarecer todas as dúvidas. E para começar essa aula eu quero fazer uma oração. Eu gostaria que você na tua casa curve a tua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado por um tempo como esse, muito obrigado por mais essa aula, e eu te peço, Espírito Santo, conduza-nos em tudo aquilo que nós formos fazer, prepare a nossa mente, o nosso coração, a mente e o coração de cada um desses alunos, e que nós possamos, além de ter esse conhecimento teológico que é riquíssimo, mas cada vez mais conhecer os detalhes e as belezas da Tua Palavra. Assim nós oramos a Ti, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Amém. Itair, você está empolgado para a aula de hoje? Muito. Então vamos lá. Para iniciarmos. Então tá bom. Então prepara já o teu livro, a tua Bíblia, a tua água, o teu café, eu não sei o que você vai usar aí, mas vamos com a gente então a finalidade da igreja. Na última aula, Itair, nós falamos sobre a vida da igreja. Então Paulo ele começa a escrever as suas cartas durante o seu período, e nós falamos lá na unidade 1 sobre as viagens missionárias de Paulo. Na unidade anterior nós falamos sobre a vida da igreja, e agora nós vamos falar sobre a finalidade da igreja. E para falar, Itair, sobre a finalidade da igreja, hoje nós vamos discorrer pelas cartas de Paulo aos Coríntios. Então ele escreve 2 cartas aos Coríntios, não é aos Coríntios, né? Porque, meu Deus, tem Coríntios, né? Na Bíblia, misericórdia, irmão, não dá certo. Aos Coríntios e também aos Tessalonicenses, aos crentes, aos cristãos da cidade de Tessalônica. Começando então no capítulo 1, Paulo ele vai falar sobre a busca pela solução de conflitos. Antes de entrar aqui no detalhe, Itaê, nós estávamos conversando, um pouquinho antes de começarmos a gravação dessa aula, como que a palavra de Deus ela é tão atual, ela é tão antiga, foi escrita há tanto tempo e ela é tão atual. E antes de falar sobre o conflito aqui, os conflitos que a igreja estava vivendo, será que hoje nós estamos vivendo, Itair, em períodos de conflito? A igreja sempre passa por conflitos, né, Mateus? Tendo uma macrovisão, falando da igreja mundial, a igreja sempre passa por conflitos. Hoje esse conflito ele foi potencializado pela Covid, então a igreja precisa se reinventar a cada dia. Mas a nível mundial, em algum lugar do mundo, a igreja sempre passa por conflitos. Conflitos vai sempre fazer parte, não é verdade? Mas o que nos ajuda a suprir e a passar por esses conflitos, além da pessoa do Espírito Santo, o que é? Seguir os conselhos que nós temos, conselhos riquíssimos na palavra de Deus. E no 1.1, Paulo ele começa a falar para os irmãos de Coríntios sobre essa parte relacionada aos conflitos. A igreja de Corinto, ela foi fundada na cidade de Corinto, e basicamente os cristãos ali eram gentios. Então era um povo que não era judeu, você vai ver isso lá no teu livro. E essa igreja ela passa por diversos problemas relacionados ao contexto que a cidade se encontrava. Que contextos são esses?
muitos problemas morais e espirituais. Então Paulo, como um pastor que ele era, como alguém que se preocupava, ele começou a perceber que muitos problemas sociais, econômicos, espirituais e principalmente morais, nós vamos falar um pouquinho, na verdade vamos falar bastante sobre problemas morais. Paulo, ele escreve. E esses conflitos, eles nascem sobre líderes diferentes. O orgulho começa a aparecer. As pessoas começam a eleger quem eram os seus líderes. Isso, graças a Deus, não acontece hoje, né? Os líderes sendo escolhidos de acordo com agora o meu interesse e não com o interesse de todos. E isso aconteceu só para eles, Itaíro, a gente consegue ver isso hoje ainda. Às vezes as pessoas, elas, para não se amoldarem as necessidades dos líderes, aquilo que os líderes ensinam, as pessoas preferem que os líderes se amoldem ao seu padrão de comportamento. Então, quando você tem um líder que às vezes é alinhado com a palavra de Deus, as pessoas podem rejeitar esse líder por não querer se alinharem a ele. Exatamente. Então, em muitos casos, pessoas preferem escolherem líderes que estejam mais alinhados com o seu padrão de comportamento. Isso é prejudicial para o corpo de Cristo, mas ainda acontece. E muito dessas divisões, elas nasceram por conflitos de interesse. Então eu comentei sobre o orgulho, e era um contexto que a imoralidade sexual estava predominando. Pecados relacionados à área sexual, imoralidade, adultério, enfim, vários que ao decorrer dessa unidade nós vamos falar. Então, com isso, esse era o contexto da igreja de Corinto, e as divisões, agora já ali no 1.2, ela começa a aparecer, porque então tá bom, então agora as pessoas, elas entendem que elas vão escolher o seu líder de acordo com o meu interesse, não é de acordo com o propósito da igreja de Cristo, é com o meu interesse. E você vai ver no teu livro que um dos versículos que Paulo escreve para a igreja de Corinto, que fala assim, olha, uns preferem Paulo, outros preferem Apolo, outros preferem Pedro, e outros preferem Cristo, os desigrejados. Por que preferem Cristo? Não, eu não vou me submeter a nenhuma autoridade, eu vou estar com Cristo e eu decido quais atitudes eu tenho que tomar. E é interessante que a gente consegue ver nas características de cada um desses homens o porquê cada um buscava. Olha só, por que uns queriam Paulo? Paulo tinha conhecimento e sabedoria, então pessoas com sede de aprendizado, eles iam para Paulo. Outros queriam Apolo, porque tinha uma oratória muito boa, falava bem, um poder de persuasão muito grande. O terceiro, Pedro, porque Pedro, ora, Paulo e Apolo não andaram com Jesus, agora o Pedrão andou. Opa, então eu quero estar com Pedro, porque Pedro caminhou com o mestre. E por último, aqueles, eu vou estar com Cristo, não preciso me submeter a ninguém. E pasme-se você, o movimento desigrejado, ele começou muito antes daquilo que nós vemos, infelizmente, nos nossos dias. E tá aí, olhando para esse cenário de Corinto e fazendo um paralelo com a igreja de hoje, a gente tem muito desigrejado, tem aqueles crentes do YouTube, meu pastor é o pastor do YouTube, e aí eu não preciso me relacionar com ninguém. Existe muito, e de uns tempos para cá ainda cresceu bastante esse movimento dos desigrejados. A grande maioria deles usam uma frase que diz assim: Deus sim, igreja não. É verdade. Mas não tem como você aceitar o cabeça, que é Cristo, sem aceitar o seu corpo, que é a igreja. Não faz nenhum sentido isso. Então esse movimento dos desigrejados é um movimento que fisga pessoas, atrai pessoas que não querem se submeter a lideranças e acabam fazendo com que essas pessoas se esfriem espiritualmente, Mateus. Exato. Eu digo que é o caminho que se afasta da salvação, é o caminho que se afasta de Cristo. Muitas pessoas hoje, e o Itaíra, ele tocou num ponto que inclusive tem uma canção do Fernandinho que fala: essa conversa de Deus sim, igreja não, é coisa de mente fraca, é ideia do cão. É verdade isso, porque é impossível se construir igreja sem relacionamento. É impossível se construir um corpo se eu não tenho alinhamento da visão. É impossível ter uma igreja sustentável se eu não tenho pastoreio, cuidado, para que com isso eu tenho edificação,
preparo para que novas vidas possam se achegar. E isso na igreja de Corinto estava predominando de uma maneira tão forte que começou a gerar então essas divisões. Com isso, um orgulho muito forte, ele entra então na igreja de Corinto. Ali no 1.4 você vai ver sobre esse orgulho da igreja, porque eles já se consideravam satisfeitos. Tá, eu recebi uma dose da palavra de Deus, é o suficiente para mim, não preciso prestar contas para mais ninguém e sigo a minha vida. E infelizmente, naquele período histórico era o que muitas pessoas faziam. E aí a gente linka 1.3 com 1.4. A partir do momento que eu não tenho pastoreio, logo eu não tenho prestação de contas. Se eu não tenho prestação de contas, a minha carne ela começa a aflorar, eu não preciso prestar contas para mais ninguém, e aí entra a imoralidade e a indisciplina na igreja. Então Paulo ele fala nessa primeira carta aos Coríntios, e no 1.4 você vai ver, ele fala de toda sorte de pecados sexuais. E com isso, a gente vai agora para o 1.5, Itaí. No 1.5, Paulo então ele continua discorrendo a sua primeira carta para a igreja de Corinto. 1.5 ele vai falar sobre o litígio da igreja. O litígio era a briga, a confusão que tinha na igreja de Corinto. E por que tinha essa briga? Primeiro, por essa discordância na obediência de líderes. Eu quero obedecer um líder A, o outro dizia que queria obedecer o líder B. Depois, por causa do padrão de imoralidade que a cidade vivia. Lembrando que a cidade de Corinto ficava na Grécia. Sim. Fica na Grécia até hoje, claro. Ficando na Grécia, servia o panteão de deuses gregos. E dentro do panteão dos deuses gregos, tinha a deusa da área da sexualidade. Exatamente. Tudo isso fazia com que a cidade vivesse um padrão de promiscuidade. Esse padrão de promiscuidade conduzia a um relacionamento distante e de confusão, e essa confusão trazia litígios para a igreja, a ponto de Paulo escrever da seguinte forma: vocês que são justos estão levando as causas para serem julgadas por juízes injustos. Resolvam dentro da igreja os problemas de vocês. Na igreja tinham vários litígios, e os motivos dos litígios eram principalmente motivos materiais. Sim. Os irmãos entravam em confusão um com o outro por alimento, por roupa, por propriedades e por dinheiro. E por conta disso eles foram severamente repreendidos por Paulo. Exato. E a gente vê que Paulo, ele sempre confrontava, mas ele confrontava em amor. O objetivo de Paulo, quando ele escreve as suas cartas, e a gente vê isso em todas as cartas, ele não escreve apenas para mostrar o erro, mas ele mostra o erro, mas também mostra o caminho da correção. E a gente vê nisso sempre o coração pastoral de Paulo para aquele povo. Um outro ponto que Paulo corrigiu e buscou corrigir com bastante ênfase foi sobre o casamento na igreja. Isso é importante. O tópico 1.6 do livro vai falar sobre isso. O que foi a correção que Paulo fez a respeito do casamento da igreja? Qual que era o padrão da cidade, o padrão cultural da cidade de Corinto? Era o padrão cultural da imoralidade. Exato. Então as pessoas que viviam nesse padrão de cultura da imoralidade se converteram a Cristo. E quando elas se convertem a Cristo, elas precisaram então deixar o seu padrão cultural de lado. Porque não tem como ter poligamia no cristianismo. Exatamente. Não tem como ter bigamia no cristianismo. Não tem como ter relações sexuais ilícitas no cristianismo. Então Paulo ele tentou doutrinar o padrão de casamento cristão para que os crentes da igreja de Corinto se enquadrassem dentro deste padrão que é o padrão cristão, o padrão do cristianismo. E como foi que Paulo fez isso? Ele falou: olha, é necessário que alguns princípios comecem a ser seguidos na vida matrimonial de vocês. E quais foram esses princípios? O princípio da monogamia. O cristão ele deve ser monogâmico, ele deve ter apenas um parceiro. A satisfação sexual, a autoridade mútua e o consentimento mútuo
e o padrão da indissolubilidade no casamento. Rapaz, que palavra difícil. O que é isso, Indissolubilidade. Itaí? Eu falei ela 3 vezes em casa para dar uma ensaiada testar. e ainda deu uma enroscada aqui. Veja bem, quando Paulo falou da satisfação sexual, da autoridade mútua e do consentimento mútuo sobre o casamento, Paulo, ele levou o padrão de vida das mulheres da cidade de Corinto e de todas as mulheres cristãs. Por quê? A partir do ensinamento de Paulo, a mulher passou a ter autoridade sobre o seu corpo também. Ela precisava consentir, ela precisava dar o ok para que o homem pudesse ter relação sexual com ela. Não poderia ser uma relação sexual forçada. E é lindo isso que nós percebemos, principalmente hoje aqui na nossa turma do IBAD, Itaí. Eu acho que uns 80% são casados. Nós temos poucas pessoas que não são casadas. E Paulo, quando ele começa a falar sobre família, e isso é tão atual para nós hoje, que infelizmente nós vivemos um contexto de muitos divórcios dentro da igreja, de muitos problemas de relacionamento dos nossos adolescentes antes de constituir um casamento. Muitas adolescentes jovens grávidas, e o que eu percebo, só pegando o gancho e abrindo um parênteses, que eu acho que isso é muito importante, principalmente para você que é pai, para você que é mãe do nosso curso de teologia, para você que está nos assistindo agora, você precisa conversar sobre valores de família com os teus filhos, sobre padrão de família com os teus filhos, e você tem aqui conselhos lindos e fundamentais que Paulo ele deixa para nós. Um outro ponto bem legal sobre a autoridade mútua, nós estamos falando de um tempo em que o homem ele era extremamente autoritário em relação à mulher. E quando Paulo fala da autoridade mútua, ele fala mais para frente que Cristo, cabeça da igreja, o homem, cabeça da mulher. Mas Paulo em suas cartas também fala do amor que o homem deve ter para com a mulher. Isso. Amar como um Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja e deu a ela autoridade. Sim. No contexto em que ela vive. Então Paulo também mostrou que a mulher ela não deveria viver alijada de um processo. A mulher deveria ser inserida e começar a tomar parte de todo o ambiente da vida social. Excelente. Muito bom. Muito bom. E aí nós vamos para o 1.7 agora, Itaí. Sim, agora a gente vai falar um pouco da idolatria. Ih, rapaz. Você acha que Corinto era uma cidade idólatra? Pouquinho. Como eu já disse há alguns minutos atrás, Corinto na Grécia, ficava na Grécia. Grécia, um lugar onde tinha a filosofia grega, todo o panteão de deuses gregos. Então, Corinto, sendo uma cidade importante, era uma cidade que respirava a idolatria. Sim. E Paulo precisava combater isso. Mas imagina só, como que você combate a idolatria na vida de pessoas que durante muitos anos era o padrão comportamental delas. A gente pega aqui, nós podemos fazer um paralelo com o novo convertido. Sim. O novo convertido, ele tem o seu padrão de relacionamento, seu padrão de amizades, o seu ciclo de convivência, e ele tem uma forma que ele se comporta todos os dias. O grande desafio do novo convertido não é aceitar Jesus, porque isso ele já fez. O grande desafio do novo convertido é mudar o seu padrão de comportamento. E Paulo, para a igreja de Corinto, ele falou isso: olha, vocês se converteram, agora vocês precisam mudar o padrão de comportamento. Vocês precisam deixar a idolatria. Não faz nenhum sentido vocês se converterem e continuarem nas mesmas práticas, se assentando nas mesas de demônios. Exato. Paulo, então, ele corrigiu ferrenhamente a idolatria. E veja bem, dentro do ambiente da idolatria, na cidade de Corinto, era comum a oferenda de animais e de alimento aos deuses. E depois que esses alimentos eram oferecidos, as pessoas que participavam se assentavam para comerem desses alimentos. Aí, essas pessoas se converteram e foram para a igreja. E na igreja existe uma mesa também, que é a mesa da ceia do Senhor. Então, essas pessoas chegaram desse padrão de sacrifício e de alimentação nos rituais para participar da ceia do Senhor. Chegaram com esses hábitos e nós entramos para falar da ceia do Senhor. Nós entramos agora aí no tópico 1.8,
que fala a respeito da desordem na ceia. Você já pensou, eles na rua, nos templos idólatras, participando dos sacrifícios e comendo de qualquer jeito aquilo que era colocado à mesa. E à vontade, com a quantidade que eles quisessem, né? À vontade, com a quantidade que quisessem. Eles chegam na ceia do Senhor, com esse padrão de comportamento. Você acha que ia funcionar? Imagina que o pãozinho lá não durou muito tempo. É claro que deu confusão. É claro que deu problema. E Paulo também precisou então advertir a igreja de Corinto para que eles colocassem ordem na ceia do Senhor. E como que era o padrão de desordem deles? Eles chegavam, alguns comiam de se fartar, outros não comiam. A ponto de Paulo falar assim, olha, há quem se embriague e há quem tenha fome. Então a gente vê que não tinha reverência à ceia. Por que não tinha reverência? Porque eles tinham esse padrão de comer aquilo que era sacrificado aos ídolos. Exato. Então eles faziam de qualquer jeito. Não tinha equilíbrio, né? Equilíbrio nenhum. Não tinha respeito ao próximo, porque eles queriam se fartar e não se importavam com quem estava ainda por chegar ou quem não ia ter o alimento para comer. E Paulo foi e disciplinou essa questão da ceia. Quando ele disciplinou a ceia, ele explicou 3 princípios a respeito da ceia do Senhor. O primeiro princípio é que a ceia é uma ordenança de Deus. Por que é uma ordenança de Deus? Porque foi Jesus Cristo quem disse fazer isso. Em memória de mim. Depois lembrou que é um memorial, porque o próprio Jesus disse fazer isso em memória de mim. Depois Paulo disse que a ceia ela é evangelística e profética. Por que a ceia é evangelística e profética? Porque ela anuncia a morte do Senhor. E para anunciar a morte, evidentemente, você anuncia primeiro a vida. Exato. E depois ela anuncia que o Senhor virá. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então Paulo estabeleceu e ensinou esses 3 princípios da ceia na cidade de Corinto. E depois ele disse que aquele que bebe e come indignamente será réu do corpo de Cristo. Por quê, Mateus? Porque come sem discernir. Sim. Eles comparavam e achavam que o corpo de Cristo que eles estavam fazendo, que estavam comendo lá, aquela celebração da ceia, era igual ao ritual que eles faziam lá nos templos idólatras. Então eles não discerniam o corpo de Cristo, não entendiam o que era. Então Paulo falou, olha, será réu do corpo e do sangue de Cristo. Porque na ceia do Senhor, o sacrifício não é uma oferenda. Não. Na ceia do Senhor, o sacrifício é o próprio Jesus que veio do céu para nossa salvação. E isso é lindo, né? E uma das coisas que eu acho mais incrível nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, e inclusive eu citei aqui no momento da fala do Itaê, é a questão sobre o equilíbrio. E esse equilíbrio de mente, de você parar para pensar aquilo que você está fazendo. E a gente vê num cenário que nós temos hoje como igreja evangélica, e eu vou generalizar a igreja evangélica brasileira, que muitas coisas que nós fazemos, nós nem sabemos por que nós estamos fazendo. Nós não discernimos, assim como o ato da ceia do Senhor, nós não discernimos o ato do corpo e do sangue de Cristo. Muitas vezes nós não discernimos aquilo que nós estamos fazendo no nosso culto. E eu sempre falo isso para os jovens, e principalmente nos lugares onde a gente vai. Eu preciso saber por que eu estou cantando, eu preciso saber por que eu estou batendo palma, eu preciso saber por que eu estou erguendo a mão. Uma vez eu fui num culto, há muito tempo atrás, eu nunca me esqueço de um pastor que estava pregando, e ele falou assim, não seja, ele falou, não vou falar marionete, porque vocês são mais jovens, não seja guiado por controle remoto, ergue a mão, você ergue a mão, baixa, abaixa, abaixa, grita, grita, não. É claro, quando nós temos alguém conduzindo um ato, nós precisamos honrar, mas calma aí, o meu culto ele é racional, então eu ergo as mãos em sinal de adoração a Deus. Eu bato, eu aplaudo, eu dou um grito, eu faço o que for, porque eu entendo o porquê que eu estou fazendo isso. Exatamente. E aí a gente já pega o gancho para falar do capítulo 2, que Paulo ele começa a falar sobre a busca da unidade.
E ele inicia falando essa busca sobre a unidade num tópico muito importante, se não for um dos mais importantes dessa aula, que ele fala sobre o uso dos dons espirituais. Olha só que interessante, Mateus. Primeiro, Paulo corrigiu. Depois, Paulo orientou a respeito da ceia. Quando Paulo orientou a respeito da ceia, Paulo já estava mostrando a eles a unidade. Porque ele mostrou como deveriam participar todos do mesmo pão. Depois que Paulo mostrou a unidade através da ceia, os capítulos do 12 ao 16 da primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica apenas sobre o tema unidade. Sim. Aí ele começa falando no 2.1 do nosso livro aí, sobre a unidade no uso dos dons. Cara, parece loucura. Como assim unidade no uso dos dons? O dom, ele vem de Deus. Existem diversos dons, existe uma diversidade de dons, certo? Sim. Mas os dons, eles são operados cada um por um espírito diferente? Não, pelo mesmo Espírito. A Bíblia diz que a um pelo Espírito deu o dom de curar, a outro pelo mesmo Espírito deu um outro dom, a outro pelo mesmo Espírito deu um outro dom. Então os dons, eles são unidos pelo Espírito Santo. Exato. Sendo os dons unidos em um único Espírito, que é o Espírito Santo, nós não podemos, o homem não pode usar o dom para autopromoção. O homem não pode usar o dom para contenda dentro da igreja. O dom, ele tem que ser usado para unidade e para benefício do corpo de Cristo. Exato. O dom, ele é para serviço da igreja. O dom, ele é para serviço do corpo. O dom, ele nunca foi algo para vantagem pessoal, nunca foi para obtenção de vantagem própria. Então Paulo falou sobre essa unidade no uso dos dons, que os dons, eles devem ser todos usados para benefício da igreja, Mateus. E isso é muito importante, que nós vemos que o Itaíra, ele frisou bem. O dom não é para quem recebe, o dom é para o corpo. Só faz sentido alguém receber o dom pela necessidade que o corpo está sentindo. A minha mão, ela só pega essa caneca de água para mim tomar água porque o corpo está precisando de água, senão não faria sentido a mão ter essa função. E nós vemos muito isso, Paulo falando sobre a importância da unidade do corpo de maneira geral. Depois que Paulo falou, Mateus, da unidade dos dons, ele veio e falou dos princípios da unidade. E quais são os princípios da unidade? Primeiro, um só corpo. Então nós somos o corpo de Cristo. Depois que Paulo falou que era um só corpo, ele falou que esse corpo tem diversos membros. Aí Paulo está falando da individualidade do cristão. Paulo está falando de cada um. E que todo membro tem importância no corpo. E depois, para fechar, Paulo falou que um só Espírito habita em todos. Então, veja bem, um só Espírito habita em todos. O Espírito Santo habita em todos nós. Jesus Cristo morreu por todos. Então, Cristo também busca a unidade. Então nós somos unidos pelo Espírito Santo, que é um só Espírito em todos nós. Nós somos unidos por Cristo, porque foi o único sacrifício para toda a humanidade. E depois nós somos unidos por Deus. Por quê? Porque foi o amor de Deus que salvou o homem. Amém. Isso é lindo. Então agora, ó, para um minuto. Você está fazendo, não da aula, você vai continuar conectado com a aula. Mas entenda, se você não mora sozinho, que eu acredito, vou tentar lembrar aqui, eu acredito que nenhum dos alunos mora sozinho. Entenda, você tem que estar em unidade com quem mora na tua casa, não é verdade, Thaí? Sim. Então talvez, eu não sei qual é o horário que você está assistindo essa aula, então eu vou dar um desafio para você. Pare agora e pense numa maneira que você pode exercer os dons do Espírito na vida de quem está, dos seus familiares, sabe? E você vai ver a variedade dos dons. E eu tenho certeza que você tem um dom intrínseco que o Espírito Santo já te deu. Comece a usar isso com os que estão na tua casa. Exerça a unidade do corpo de Cristo no lugar onde você está. Quando Paulo acabou de falar dos dons, ele entrou em algo interessante, Mateus.
1 Coríntios 12, 31. Depois que Paulo falou sobre os dons, ele falou assim: e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Exato. Para falar disso, nós estamos falando do 2.2.1, que é a unidade da igreja através da excelência do amor. Qual é esse caminho mais excelente que Paulo apontou, que não são os dons? O caminho mais excelente que Paulo apontou é o caminho do amor, que ele entra em 1 Coríntios 13, 1, falando assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Aí a gente linka este texto com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mateus, veja que interessante. Paulo falou que o amor, ele é mais excelente que o dom. Depois, Paulo fala que o amor nunca falha. Sim. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. E havendo ciência, passará. O amor, ele é mais forte e eficaz que os dons. Por que isso? Porque Paulo está falando do amor ágape aqui. Sim. Paulo está falando do amor no padrão de Deus. E o amor, ele desencadeia a salvação. Sim, exato. Se nós analisarmos aqui, olha, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que moveu foi o amor. O amor desencadeia a salvação. Por isso que o amor, ele é um caminho mais excelente e o amor nunca falha. Porque o amor ágape é o amor que habita em nós, o amor de Deus que habita em nós, e esse amor vai nos conduzir para habitar com o Senhor no céu. Amém. Amém. Então agora no 2.3, sabe o que aconteceu, Itair? O culto virou bagunça. O que é uma bagunça? A bagunça é uma desordem. Bagunça é não ter as coisas no seu devido lugar. E uma das coisas que eu achei muito interessante que o autor do livro trouxe, eu vou até ler aqui para você. Segundo o apóstolo Paulo, devido a essas bagunças que estavam acontecendo, os incrédulos e os infiéis não entenderiam as coisas que estavam acontecendo com o culto e a evangelização não seria eficaz. E olha só, será que a igreja que nós estamos vivendo hoje, será? E aí nós estamos em diversos ministérios e de maneira nenhuma eu quero trazer um peso sobre você, mas olhando num contexto geral, será que os nossos cultos, Itaíra, ele está tendo uma sequência lógica para que o objetivo principal, que é a salvação das almas, se um neófito na fé, uma pessoa que nunca colocou o pé na igreja, chegar, participar de um dos nossos cultos como igreja brasileira ou igreja no mundo, ela vai entender a verdade do evangelho? Para que isso não acontecesse mais na igreja de Corinto, na tua página 101, eu não vou ler todos, mas Paulo ele começa a falar sobre os elementos do culto da igreja de Corinto e o propósito para que cada elemento do culto tem um propósito, senão não faz sentido. Porque vou dar um exemplo da nossa igreja, a Comunidade Cristã Monte Santo. Estou aqui eu e o Itaí, que fazemos parte, né, da mesma igreja, da mesma denominação. Então nós temos uma liturgia no nosso culto. Nós começamos com uma palavra inicial, então é uma abertura. Para que é essa abertura? É uma boas-vindas, nós estamos avisando, o culto está começando. Depois nós temos uma oração inicial, transicionamos para o momento de louvor e adoração, então aquele momento de entrega e devoção a Deus. Terminado isso, nós passamos para a palavra é pregada, o evangelho é anunciado. Depois nós sempre temos uma oração final, e eu não vou falar aqui sobre as ofertas e tudo mais, mas existe uma construção lógica para que os corações possam sair de lá cheios, porque senão não faz sentido. Nós saímos da nossa casa e ir por um culto, é claro, o objetivo principal do culto, e eu sempre falo isso, eu não vou para a igreja para receber, eu vou para entregar, eu vou para devotar a Deus, mas eu preciso entender que a partir do momento que eu já sou um cristão convertido, que eu sou um seguidor de Jesus, eu preciso estar atento às pessoas que não o conhecem, e eu preciso ser um facilitador para que o evangelho de Deus alcance a vida dessas pessoas. Você concorda com isso, Itair? Concordo sim, Mateus.
Então nós precisamos ter ordem. E continuando no 2.4, Paulo ele vai falar sobre a unidade na compreensão da doutrina e da ressurreição. Meu Deus, o que é isso? Algumas pessoas não acreditavam na vida após a morte. E é um assunto polêmico, mas nós não vamos entrar no detalhe aqui, tudo bem? Depois no nosso bate-papo na segunda-feira. Você vai estar com a gente, Ter, segunda-feira? Provavelmente sim. Então a gente pode até discorrer um pouquinho mais, mas a igreja de Corinto, grande parte daquelas pessoas não acreditava na vida após a morte. Então Paulo ele refuta isso falando o seguinte: Paulo combate falando que a nossa fé é a ressurreição de Cristo, 1 Coríntios 15:14. Então, se Cristo morreu, ressuscitou e voltou para o Pai, nós agora temos uma vida eterna, porque o próprio Cristo disse: eu estou indo preparar um lugar para vocês. Amém? Vocês estão com a gente até aqui? Bebe um pouquinho de água. Se você está um pouquinho com sono, levanta agora, dá uma esticada e vamos continuar, porque agora a gente vai para o 2.5, e isso é incrível: a unidade nas obras sociais. Paulo finaliza a sua primeira carta aos Coríntios falando assim, na verdade ele convida a igreja a realizar obras sociais para os santos de Jerusalém. Olha só, nós estamos vivendo um tempo de Covid-19, pandemia, várias lives acontecendo. Com qual objetivo? Geralmente você vai ver um QR Code ali nas lives que você tem acompanhado, com a intenção de ajudar pessoas. Nosso papel como igreja, Paulo já falava: olha, se você tem, você vai e vai ajudar quem está precisando. É o nosso papel como igreja assistir, por isso assistência social, assistir os necessitados. E está aí, você hoje como o líder da assistência social da nossa igreja, se você quiser complementar o 2.5, porque aí nós já vamos entrar no capítulo 3. A assistência social, ela nasceu no coração de Deus. Jesus Cristo ele disse: amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Primeiro dos mandamentos. E o segundo dos mandamentos? Ao próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A assistência social, que nós chamamos de assistência social, é a manifestação do amor ao próximo. Exato. É a manifestação de nós tirarmos uma parte daquilo que nós temos, dedicarmos uma parte do que nós temos e tentar levar algum conforto, tentar levar um padrão de vida um pouco melhor para algumas famílias. Esse é o contexto da assistência social. O que deve permear e sustentar a assistência social? O amor. O amor. Se não tiver o amor, não faz sentido nenhum. Então nós devemos fazer com que a assistência social ela seja sustentada em amor. Sim. E um ponto que a igreja tem que ficar bastante atenta: a assistência social, ela não tem nada a ver com rede social. O que a gente faz de assistência social, o que a gente ajuda as outras pessoas, não é para servir de promoção para ministério. Exatamente. Não é para servir para promoção pessoal. O que a gente faz para ajudar as outras pessoas deve glorificar a Deus. Amém. Então, outra coisa, não espere uma campanha de assistência social na tua igreja para você ajudar alguém. Fique atento ao teu ciclo de pessoas, ciclo de amizades, família, e ajude, estenda a mão para o necessitado. Com isso nós finalizamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios e iniciamos então o capítulo 3, onde Paulo ele começa a escrever a sua segunda carta a essa mesma igreja, falando agora do ministério autêntico. Itair, será que Paulo tinha um ministério autêntico, Mateus? Será? Você já pensou o homem que sofreu as marcas do evangelho no próprio corpo precisar defender a autenticidade do seu ministério diante de uma igreja? Exato. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo, ele era o fundador da igreja de Corinto. Ele deveria receber honra naquele lugar. Mas no lugar de honra, algumas pessoas começaram a questionar a autenticidade do seu ministério. Paulo então precisou escrever esse segundo livro, essa segunda epístola aos Coríntios, para defender a autenticidade de seu ministério, para dizer que era um ministério genuíno.
E ele começou falando sobre tribulações. Mateus, quem tem um ministério que não é genuíno, no primeiro sinal de tribulação, deixa de lado o que está fazendo. Com certeza. Paulo, pelo contrário, ele suportou as tribulações, ele suportou as chibatadas, ele suportou as perseguições, ele suportou prisões, passou frio, passou fome por amor ao Evangelho. Então ele disse isso à igreja de Corinto nessa carta, que passou por tribulações e que não negou o Evangelho de forma alguma. Amém. Depois, ele disse ainda que apesar dos irmãos duvidarem da autenticidade de seu ministério, ele disse que ainda os amava com grande amor. Sim. Apesar de não darem credibilidade a Paulo, Paulo disse que ainda os amava. E no 3.3 aí do livro, Paulo falou sobre a sinceridade de sua pregação. Isso é muito lindo, né? Muito lindo. A sinceridade de sua pregação, ela diz respeito a um evangelho genuíno. Ela diz respeito a um evangelho não adulterado. Diz respeito a um evangelho onde está primeiro o interesse do reino, o interesse do Cristo. O evangelho onde os interesses pessoais são deixados de lado para que Cristo viva através de Paulo e ele leve a mensagem de Cristo às pessoas. Esse evangelho genuíno que Paulo pregava deu a ele condições de dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E depois Paulo ainda disse no 3.4 que ele era totalmente dependente de Cristo, que o ministério dele era dependente de Cristo, que não dependia dos homens. Sim. É muito lindo você ter um ministério com uma mensagem cristocêntrica e a pessoa dizer que depende apenas de Cristo, que não depende dos homens. E, para finalizar agora esse ponto 3, Mateus, esse capítulo 3, nós vamos entrar sobre o sofrimento em prol do Evangelho. O sofrimento. E olha só, quando o que nos move é o amor, e nós já estamos falando isso desde a então, unidade 1, nós discorremos ali as viagens missionárias. Paulo foi preso diversas vezes, e grande parte das suas cartas, elas eram escritas quando ele estava onde, Thay? Na prisão. Ele estava preso. E eu falei isso na última aula. Muitas cartas ele escreveu, e eu já imaginando, com o olho roxo, dente quebrado, costela fraturada, sem alimento. Era um contexto terrível. E no 3.6, aqui na página 110 do teu livro, tem uma lista de sofrimentos interiores e exteriores. Eu vou destacar alguns para vocês. Sofrimentos interiores: aflições, angústias e cuidado de todas as igrejas. Ou seja, ele era um ser humano, ele não era um super-herói que, não, posso apanhar, fica tranquilo, não. Ele tinha suas preocupações, ele era um ser humano. E além das angústias, provavelmente Paulo desenvolveu doenças psicossomáticas. Existem muitos pontos de divergência na teologia sobre qual seria, esse tal do espinho da carne de Paulo. Mas ele sofreu muito e também apanhou muito. Além de apanhar, ele também fazia da sua carne fraca para que o seu espírito ficasse forte. Então, além de apanhar, ser açoitado, de trabalhos pesados, passou por naufrágio, ele também fazia vigílias, ele também jejuava, ele também orava. Olha só, será que 2020 o Covid-19 está sendo tão difícil para nós vivermos o Evangelho? Você me desculpa, meu irmão, mas nós não temos desculpa para não continuar evangelizando. Nós não temos desculpa para impedir que a mensagem do Evangelho continue sendo propagada. Eu estou sendo muito radical, Itaíro, ou você concorda comigo? Concordo contigo, meu amigo. E tem um ponto interessante, analisando os sofrimentos de Paulo. O próprio Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ou daqueles que amam ao Senhor e que vivem segundo o seu propósito. Olha só que interessante, Paulo sofreu. Tentaram parar o Evangelho prendendo Paulo. Você sabe o que aconteceu quando eles prenderam Paulo? Eles presentearam futuras gerações. Exatamente. Porque Paulo parou nas cadeias e escreveu as cartas que nós estamos estudando hoje. Exatamente.
Enfim, e olha como que ele finaliza o sofrimento dele em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu quero declarar isso sobre a tua vida hoje. Talvez você está vivendo momentos difíceis. A palavra de Deus agora para você é: a minha graça te basta, e o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você pode tomar posse dessa palavra para você hoje? Que o Espírito Santo de Deus possa agora estar te fortalecendo nesse momento de fraqueza, para que você consiga caminhar mais uma milha e cumprir o propósito e os planos que Deus tem para você, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, enfim, em todos os lugares onde você passar, você será bem sucedido em nome de Jesus. Mas Paulo, ele só passa por isso, porque ele, antes de tudo, ele era comprometido com o quê? Com santificação, e ele era uma pessoa íntegra. E ele então agora, ele instrui na sua segunda carta, falando sobre processos de santificação e integridade. E ele resume basicamente, eu coloquei uma frase que vai resumir, eu espero que isso faça sentido para você. Paulo adverte quanto à comunhão com infiéis e contrair sociedade com eles, falando tanto no contexto familiar, nos casamentos, tanto no contexto dos negócios. E eu quero que guarde essa informação com você, que na segunda-feira eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero dar alguns exemplos práticos para você, algumas experiências minhas, Itaê, que eu tenho base, que eu vivi algumas alianças, digamos assim, erradas que eu fiz, que eu fui contra os conselhos de Paulo e eu acabei me dando mal, mas a gente vai falar sobre isso na segunda-feira. Depois Paulo fala sobre o cumprimento com a generosidade. Judéia passava por um período então de escassez, então Paulo, ele convida a igreja de Corinto a ajudar essa igreja, e ele finaliza falando sobre o zelo com a igreja, que nós precisamos cuidar de quem? Da noiva de Cristo. A igreja, ela é a noiva de Cristo. A noiva pertence a quem, Itaí? A noiva pertence ao noivo, e nós somos quem? Os amigos do noivo, que temos a responsabilidade de preparar a noiva para o grande dia do encontro com Cristo. E ele revela para aquela igreja o seu amor e o seu cuidado, o seu carinho com os irmãos daquela cidade. E com isso nós finalizamos a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Amém? Estamos encaminhando agora para o final. Eu espero que essa aula esteja te ajudando. No capítulo 4, Itaí, primeiro a Tessalonicenses, a preparação, glória a Deus, para quê? Para a vinda de Cristo. Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, e nós podemos viver isso nos nossos dias hoje, porque nós precisamos estar preparados para o grande dia da vinda de Cristo. E Paulo começa então escrevendo essa carta falando de algumas preocupações. Paulo, com um coração pastoral, com alguém que amava, ele relatou então as suas preocupações. Por quê? Essa igreja foi uma igreja estabelecida durante a sua segunda viagem missionária. Então lembra lá da unidade 1 sobre as viagens missionárias de Paulo? Essa igreja na cidade de Tessalônica, ela nasce na segunda viagem. E Paulo alerta esses irmãos quanto à fé, o amor, a esperança da igreja, a integridade em sua conduta. De novo, ele já falou isso para os coríntios lá, e agora ele precisa defender a conduta e a integridade dele como homem de Deus. Ele enfatiza o seu comportamento íntegro e ético, e ele fala sobre a tentação de Satanás na igreja e o crescimento do amor na igreja. Por que que Paulo ele fala isso? Ele se mostra extremamente preocupado com a igreja daquela cidade, para depois anunciar no 4.2, e está aí, os preparativos para quê? Para a vinda de Cristo. Quando Paulo falou dos preparativos para a vinda de Cristo, ele deixou um padrão de comportamento que a igreja deveria viver. Só para a igreja de Tessalônica? Não, ele deixou para a igreja de Cristo, para a igreja em todo o mundo, ok? Para mim e para você. E quais foram esses princípios que Paulo deixou? Primeiro, devemos glorificar e fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Amém.
qual vontade que deve prevalecer? É a vontade do Senhor, então, e não a vontade do homem. Muitas vezes a vontade do Senhor é contrária à nossa vontade. E nós glorificamos a Deus quando nós abrimos mão da nossa vontade para nos submeter à vontade dele. Um outro ponto que Paulo colocou é que a vontade de Deus para os salvos é a santificação. Eu vejo aqui como que Paulo era didático. Ele era um grande mestre realmente, né? Era. Primeiro, devemos fazer a vontade de Deus. Depois, qual que é a vontade de Deus? É a santificação. Primeiro ele convence sobre a vontade de Deus, depois ele mostra o que devemos fazer. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Então a santificação, ela é vontade de Deus e é essencial para a vida do cristão. Depois Paulo falou sobre a importância do amor fraternal. Sim. Porque se não houver amor fraternal, não há perdão. Exato. E como viver num contexto de igreja sem perdão, na verdade? A gente só consegue perdoar se houver amor fraternal. Então o amor fraternal faz parte da nossa salvação. Exato. E por último, Paulo falou sobre a importância de andar decentemente para evangelizar através do testemunho. Evangelizar através do testemunho é fantástico, mas não são todos os que conseguem. Muitos querem evangelizar pregando. Exatamente. Muitos querem evangelizar orando. Mas evangelizar através do testemunho é para aqueles que têm uma conduta ilibada e o padrão de vida segundo as Escrituras nos orienta, Mateus. Pregue a palavra e, se necessário, use palavras. Sim. O meu estilo de vida, o teu estilo de vida precisa refletir quem é Jesus. Isso aí. Depois que Paulo falou sobre esses preparativos, sobre como devemos nos preparar para a vinda de Cristo, Paulo ele deu 2 aspectos da vinda de Cristo. E por que Paulo deu esses 2 aspectos? Para combater a heresia que estava se disseminando na igreja. Existiam 2 correntes de pensamentos que dissociavam-se da Bíblia, que não estavam de acordo com a palavra de Deus na igreja em Tessalônica. Em um deles, dizia-se que Cristo já tinha vindo. E no outro dizia que Cristo estava para vir e os caras iam parar de trabalhar para esperar a vinda de Cristo. Então Paulo precisou colocar esses aspectos da vida de Cristo e sistematizou os fatos relacionados à escatologia. Esses fatos estão na página 120 do livro. Você, aluno do IBAD, pode abrir lá o livro na página 120, que você vai ver o que Paulo sistematizou a respeito da escatologia, a respeito da vinda de Cristo. Depois, Paulo citou sobre práticas cristãs. Ele falou 10 práticas necessárias para a vida do cristão. Eu não vou citar todas aqui, tá? Eu vou citar a prática da paz, a prática da oração e a prática dos dons. As demais práticas que Paulo cita estão nas páginas 120 e 121 do seu livro de escatologia, seu livro de teologia. Posso te dar uma dica? Grifa cada uma dessas práticas. Recorta do teu livro, sei lá, cola na janela, escreve num post-it, escreve no teu celular, porque isso daqui são pontos fundamentais para o bom convívio do corpo de Cristo. Só tem como nós vivermos em união, agora a gente não pode estar numa aglomeração de pessoas, não é verdade? Mas no contexto de igreja, essas práticas são fundamentais, não apenas para a tua comunidade que você faz parte, para a tua família, para o teu casamento, para o teu trabalho e por onde você for. Depois, Mateus, o livro entra agora no capítulo 5, que nós vamos falar sobre a segunda carta aos Tessalonicenses. Ok? Mateus, você disse que tinha 2 preocupações, ou tinham algumas preocupações de Paulo que ele elencou na primeira carta aos Tessalonicenses. Sim. Dentre essas preocupações, tinha o crescimento da fé e o amor. E na segunda carta aos Tessalonicenses,
Paulo disse que a fé deles crescia muitíssimo e que as obras sociais, o amor para com os próximos cresciam e aumentavam no meio da igreja em Tessalônica. Veja que interessante, na primeira carta ele demonstrou medo e exortou. Sim. Na segunda carta ele mostrou que a intercessão dele e a exortação dele deram resultado e que a fé e o amor cresciam muito naquela igreja. Exato. Daí a importância da intercessão. E um ponto que a gente sempre pode linkar aí, sempre pode ligar: as obras, o amor caminham junto com a fé. Sim. E eu te digo que o crescimento da fé precede o crescimento do amor e o crescimento das obras. Só se cresce, a igreja só cresce em obras e em amor quando ela cresce em fé. Exato. E como que vem a fé, Mateus? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você que quer crescer em obras e quer crescer em fé, foque na palavra de Deus. E olha só um ponto interessante, eu quero pegar esse gancho agora, acredito que foi algo que o Espírito Santo me trouxe à memória. Eu lembro uma vez, Itaí, quando eu estava saindo para fazer a minha escola de ministérios, e como todos vocês sabem, nós abrimos mão de tudo, de trabalho, e cara, foi literalmente um ano de dependência em Deus. E eu lembro que quando nós estávamos nos despedindo da nossa família, foi num domingo, então nós viajamos num domingo chuvoso, eu lembro como se fosse hoje, e nós fizemos um almoço em casa, e na casa do meu pai ainda, ele morava em Matão, e eu lembro que ele falou uma coisa para mim, ele falou: filho, até hoje você tem o combustível das experiências que eu vivi e te contei. Agora é o momento de você ter as suas experiências. Então, sabe alguns momentos, sabe aquele momento da escassez, que você olha para a tua conta no banco, não tem um centavo, você vê para a tua família e fala: cara, eu preciso trazer comida para dentro de casa. E eu comecei a lembrar do meu pai: filho, agora é a hora de você viver as tuas experiências. E é o momento que eu fui para o meu quarto, do mesmo jeito que eu escutei ele falando que um dia ele foi para o supermercado de Deus, que ele dobrou o joelho, ele pediu e o Espírito Santo usou a vida do meu avô que trouxe o mantimento. Eu orei, falei: Deus, eu não tenho nada aqui em casa, mas eu assumo agora o legado espiritual que está sobre a minha vida, eu assumo agora aquilo que já foi depositado sobre mim, agora é o momento de eu ter fé. E a tua palavra diz que o justo, ele viverá pela fé. E eu lembro que eu orei, e questão de alguns minutos, não, algumas horas, eu recebo uma ligação do sistema de previdência que eu tinha da minha antiga empresa. Falou: Mateus, a gente está te ligando que tem um valor X para você receber, você gostaria de sacar? Aquele valor me supriu até o final do ano. A partir daquele momento que a minha fé foi colocada em ação, agora eu falei: não, calma aí, esse negócio é de verdade, esse negócio funciona. Além do Espírito Santo ter me suprido, eu comecei a agir em obras, e tinha alguns alunos lá que estavam precisando. Eu falei: olha, deixa eu ofertar na tua vida, e toma, você está precisando disso. A nossa fé, quando nós colocamos ela em Cristo Jesus, eu te garanto, ela vai despertar em você uma paixão por agir em obras como você nunca fez antes. Eu não sei se isso faz sentido para vocês. Faz sentido, Itaí? Muito. E eu digo mais a você que está assistindo essa videoaula: se você um dia quiser conversar com a gente sobre experiências com Deus na área da fé e provisões sobrenaturais, vocês podem nos chamar para conversar particularmente. Amém. Porque você vai ser ricamente edificado através daquilo que Deus já fez e tem feito na vida de muitos homens. Amém. Amém? Amém. Vamos partir para o próximo ponto? Vamos, o 5.2 e o 5.3, Itaí, a gente vai falar sobre a vinda de Cristo e a manifestação do anticristo. O que Paulo fala para a igreja dos Tessalonicenses sobre isso? Paulo escreveu sobre a vinda de Cristo e a manifestação do anticristo justamente para combater as heresias, que eu disse há pouco. Tinham dois grupos: um grupo que dizia que Cristo já tinha vindo, e um outro grupo que dizia que Cristo estava às portas e vamos largar todos os compromissos, vamos parar de trabalhar e vamos sentar e esperar Cristo voltar. Então Paulo, ele escreveu sobre este assunto para combater esta heresia. E Paulo disse: olha, Jesus Cristo não veio ainda. Vocês precisam parar de se mover tão facilmente para seguir heresias que são apresentadas para vocês, para seguir ensinos que não estão de acordo com a palavra, não estão de acordo
com aquilo que vocês têm recebido. E para poder orientar e dar sinais à igreja, Paulo disse ainda que a vinda de Cristo será precedida de 2 sinais. E quais são esses 2 sinais? Serão duas épocas ou 2 períodos que tentarão enganar a igreja. O primeiro é o período da apostasia. Esse período da apostasia é onde haverá grande rejeição a Deus e a tudo que é de Deus. Nós já sentimos que a apostasia ela tem se levantado brutalmente nos nossos tempos, Mateus. Exato. A apostasia ela se levantou muito, vários governos com linhagens comunistas, eles se opõem ferrenhamente a Deus e tudo que é de Deus. Então a apostasia ela já tem se levantado em nosso meio. E o outro ponto que Paulo colocou é que também aconteceria a vinda do filho do pecado. Exato. O filho do pecado é a figura do próprio anticristo. Então a igreja deve ficar atenta a esses 2 sinais, que esses sinais precederão a vinda do Senhor. A apostasia e a manifestação do anticristo. Paulo ele fala para a igreja de Tessalônica, e eu não vou entrar muito nisso, sabe por quê? Porque a gente vai ter um livro que chama Escatologia Bíblica. Como que é o nome? Escatologia Bíblica. Ih, rapaz, isso é difícil, hein? Esse é profundo e a gente vai falar mais sobre a vinda de Cristo. Mas basicamente quem é o anticristo? É um cara que tem muito poder e uma capacidade muito forte para governar. Então vai ser um homem forte de governo, Itaí. E talvez hoje você tenha recebido diversos vídeos no teu WhatsApp falando: será que esse cara já está aqui? Será que ele já tem o nome? Não, calma aí, eu não vou entrar nesse detalhe agora. E a gente pode falar, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Porque Paulo então ele alerta, vai ter a apostasia e a manifestação do anticristo. Mas ele finaliza falando que independente de apostasia, e eu me empolgo com isso, independente do anticristo, nós somos eleitos para a salvação. Paulo ele finaliza a sua carta aos Tessalonicenses falando para os irmãos então daquela igreja que eles foram eleitos para a salvação mediante a santificação e a fé. Sabe onde? Eu vou até levantar aqui, tá? Se você quiser, já vamos ficar de pé para encerrar. Mediante a verdade do Evangelho. Eu finalizo e nós finalizamos essa unidade, a unidade 3, falando sobre a finalidade da igreja, falando o seguinte: assim como Paulo instruiu para a igreja de Tessalônica, eu e você somos eleitos para a salvação, através da santificação que vem por quê? Por ouvir, a nossa fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você quer viver todas as características que Paulo falou? Você quer fluir nos dons do Espírito Santo como Paulo falou? Meu irmão, minha irmã, meu aluno do IBAD, você precisa cada vez mais mergulhar nas verdades irrefutáveis do Evangelho. Amém? E tá aí, mais alguma coisa? Eu acho que foi boa essa aula, hein? Amém, glória a Deus. Um ponto interessante, Mateus, que eu gostaria de destacar sobre quando Paulo disse que os crentes de Tessalônica foram eleitos. Sempre tem pontos de discordância quando usa essa frase eleitos, né? O entendimento que eu tenho, eu acredito que é o mesmo entendimento que você tem. Deus elegeu, mas Ele não elegeu alguns homens. Deus elegeu a espécie humana. Exatamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então toda a espécie humana, toda a raça humana, ela é eleita em Cristo. E essa eleição depois, ela se confirma pela confissão de Cristo sendo seu Senhor e seu Salvador. Aqueles que não confessam Cristo, eles abrem mão desse direito de serem eleitos filhos de Deus. Exatamente. Todos são filhos, todos são criaturas, mas todo aquele que o receber, então Ele nos dá agora, a partir do momento que eu criei no meu coração e confessei com a minha boca, agora eu sou filho dele. Isso aí. E nós estamos falando muito sobre filiação e paternidade, e a gente vai continuar falando sobre isso até o final
não só desse livro, mas até o final do curso, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Você precisa entender que você é filho, você é filha de um pai bom, de um pai que te ama tanto, que tem preparado, talvez esse curso tem preparado tantas coisas hoje, no ano de 2020, para que você pudesse cada vez mais receber a verdade do Evangelho. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, eu espero que essa aula tenha tocado o teu coração e despertado você para algumas coisas. Primeiro, Deus te chamou para dar assistência social para os que precisam. Deus te chamou para você entender que agora que você é eleito nele, através da salvação e a santificação, a fé que você tem na palavra, você é uma ferramenta importante para que o reino dele seja espalhado por todos os lugares onde você está. Amém? Itair, mais uma vez, muito obrigado, é sempre um prazer estar com você. Nos vemos então segunda-feira às 8 horas da noite, que Deus te abençoe, tchau!